10 invenções brasileiras que mudaram o mundo e você provavelmente não sabia. Você sabia que o Brasil é responsável por invenções que revolucionaram o mundo? Isso mesmo. Apesar de muita gente achar que o país não teve grande impacto na inovação global, os brasileiros realizaram feitos incríveis que fazem parte do nosso dia a dia até hoje. E tem mais, algumas dessas invenções são tão surpreendentes que, ao descobri-las, você vai se perguntar como nunca soube disso antes. Vamos explorar juntos essas histórias fascinantes e entender como a criatividade e o talento brasileiros ajudaram a mudar o mundo. Atenção, fique até o final porque tem uma curiosidade bônus que vai surpreender até os mais patriotas. O verdadeiro inventor do rádio. Você sabia que o rádio, como conhecemos, foi inventado por um brasileiro? O padre Roberto Landel de Moura foi pioneiro na transmissão de voz por ondas eletromagnéticas em 1893, cerca de 6 anos antes de Guglielmo Marconi, que levou a fama e o prêmio Nobel em 1909. Imagine só, Landel conseguiu transmitir voz a uma distância de 8 quilômetros. Apesar disso, suas invenções não receberam o reconhecimento merecido. Hoje, a sua história inspira brasileiros a nunca desistirem, mesmo diante de injustiças históricas. Landel de Moura também previu o uso de tecnologias que só surgiriam décadas depois, como a TV e a internet. Visionário, não acha? 2. Identificador de chamadas, BINA. A famosa BINA, aquele recurso que mostra quem está ligando, é brasileira. Criada por Nélio José Nicolai, ela mudou completamente a forma como nos comunicamos. Apesar de sua genialidade, Nélio enfrentou desafios para ser reconhecido como o verdadeiro inventor dessa tecnologia. Sua luta judicial pela patente durou anos, mas a inovação deixou sua marca no mundo. Você consegue imaginar como seria atender o telefone sem saber quem está do outro lado? Comenta aí. 3. Abreografia. Revolução na medicina. A abreografia, desenvolvida pelo médico Manuel de Abreu em 1935, foi uma revolução no diagnóstico de doenças pulmonares. Esse método simples e eficaz permitiu identificar tuberculose e outras doenças com rapidez, salvando milhares de vidas. Manuel de Abreu foi indicado ao Prêmio Nobel 5 vezes. Mesmo sem vencer, seu legado continua vivo. Fato incrível, muitos especialistas consideram a abreografia um precursor das tomografias modernas que usamos hoje. 4. Antídoto contra venenos de cobra. Se você já ouviu falar no Instituto Butantan, saiba que ele nasceu graças ao médico brasileiro Vital Brasil. Ele desenvolveu antídotos específicos para cada tipo de veneno de cobra, tornando os soros antiofídicos muito mais eficazes. Hoje, o Instituto Butantan é uma referência mundial em pesquisas sobre venenos e vacinas. Vital Brasil foi tão influente que seu sobrenome virou sinônimo de qualidade na área científica. 5. Balão de ar quente. Bartolomeu de Gusmão, também conhecido como Padre Voador, foi o primeiro a construir um balão de ar quente funcional no século XVIII. Ele apresentou sua invenção na corte portuguesa, mas, na época, as pessoas acharam que não tinha utilidade prática. Hoje, o balão de ar quente é usado tanto para diversão quanto para estudos científicos. Consegue imaginar como seria viver em uma época em que voar era algo impensável? A máquina de escrever e a polêmica. O padre Francisco João de Azevedo foi o verdadeiro inventor da máquina de escrever. No entanto, sua invenção foi levada ao exterior por um amigo estrangeiro e atribuída a outras pessoas. Apesar da injustiça, sua criação abriu portas para a comunicação escrita em todo o mundo. 7. Escorredor de arroz. Terezinha Beatriz Alves de Andrade Zorowich, cirurgiã dentista, inventou e patenteou o escorredor de arroz na década de 1950, junto com seu marido, que era engenheiro. A ideia surgiu porque ela achava desnecessário usar 2 potes, um para lavar o arroz e outro para escorrer. Assim, ela criou um objeto que facilitou a vida na cozinha. 8. Transmissão hidráulica ou automática. No Brasil, é comum que os carros tenham transmissão manual e automática. Porém, sem a ajuda dos brasileiros José Braz Araripe e Fernando Leyle Lemos, a transmissão automática dos carros não existiria da forma como é hoje. No ano de 1932, os 2 brasileiros desenvolveram um sistema de troca de marchas automático, funcionando por fluido hidráulico. Tanto o projeto quanto o protótipo foram vendidos para a General Motors, que lançou um modelo em 1940 do carro Oldsmobile, que tinha a chamada transmissão hidráulica, uma precursora do que pode ser visto nos veículos atuais. Essa inovação não apenas transformou a indústria automobilística, como também revolucionou a experiência de dirigir, proporcionando maior praticidade e eficiência.
O sistema reduzia o esforço necessário para operar o veículo, permitindo que mais pessoas se sentissem à vontade ao volante. Atualmente, a transmissão automática é indispensável em carros modernos, tornando a direção muito mais confortável e acessível para motoristas de diferentes perfis, especialmente em grandes cidades, onde o trânsito intenso exige constantes trocas de marcha. Reprodutor de áudio portátil. Antes do iPod e do Discman, Andreas Pavel criou o Stereo Belt, que reproduzia músicas de forma portátil usando fones de ouvido. Apesar de sua inovação, Pavel enfrentou anos de disputas judiciais com a Sony até ser reconhecido como o inventor do conceito por trás do Walkman. 10. O pai da aviação, Santos Dumont. Santos Dumont não apenas inventou o avião, mas também contribuiu com outras criações importantes, como o relógio de pulso e o primeiro hangar de aeronaves, que incluía portas de correr. Ele acreditava que suas invenções deveriam beneficiar toda a humanidade, por isso nunca as patenteou. Alberto Santos Dumont nasceu na fazenda Cabangu, em João Gomes, hoje Santos Dumont, Minas Gerais, no dia 20 de julho de 1873. Filho de Henrique Dumont, engenheiro brasileiro e plantador de café, conhecido como o primeiro rei do café do Brasil, e de Francisca Santos Dumont. Em 1879, no estado de São Paulo, na região de Ribeirão Preto, Dumont cresceu em uma fazenda de café. Sob o incentivo de seu pai, começou a se interessar por mecânica, já que sempre curioso sobre as máquinas usadas na plantação. Em 1891, mudou-se para Paris, onde aprofundou seus estudos em áreas como ciências, engenharia, física, química, mecânica, eletricidade e aeronáutica. Em 1904, a amizade entre Dumont e Louis Cartier deu origem a outro marco, o relógio de pulso. Dumont queria algo prático para consultar as horas enquanto pilotava e Cartier atendeu ao seu pedido, criando um acessório que se tornaria indispensável no mundo todo. Outra inovação menos conhecida foi o primeiro hangar de aeronaves da história. Dumont desenhou e construiu um espaço para abrigar seus dirigíveis e aviões, inaugurando o conceito de hangar moderno. O termo tem raízes no inglês, derivado de depósito de veículos de tração animal, e sua origem pode ser traçada ao holandês hamgaard, que significa galpão ao lado da casa. Bônus: o espírito brasileiro nas invenções. A palavra avião se tornou popular globalmente, muito graças às contribuições de Dumont. A cidade de Dumont, na região de Ribeirão Preto, recebeu esse nome em homenagem a Henrique Dumont, pai de Alberto Santos Dumont, o pai da aviação. Henrique Dumont comprou a antiga fazenda Arindeúva de 1.200 hectares por volta de 1879. A fazenda foi transformada em uma fazenda modelo para a produção de café, que se tornou uma das maiores da região. O imóvel que serviu de sede para a fazenda é hoje a atual sede da prefeitura de Dumont. O distrito de Dumont foi criado em 1948, subordinado ao município de Ribeirão Preto. A cidade de Dumont foi emancipada em 1964, desmembrando-se do município de Ribeirão Preto. O impacto das invenções brasileiras vai muito além do reconhecimento imediato, e a criatividade nacional continua moldando o mundo. Gostou dessas histórias? Então compartilhe com seus amigos e familiares para espalhar essas curiosidades incríveis. Se você quiser mais conteúdo como esse, inscreva-se no Gigamult. Aqui você descobre o verdadeiro DNA brasileiro, nas inovações e histórias fascinantes que conectam nosso passado ao futuro. Sua jornada comigo me deixa radiante de gratidão. Deixe seu comentário para me ajudar a criar vídeos ainda melhores. Não se esqueça de dar um like, ativar o sininho e compartilhar com os amigos. Gostou dessas histórias? Então compartilhe com seus amigos e familiares para espalhar essas curiosidades incríveis. Se você quer mais conteúdos como esse, inscreva-se no Gigamult. Aqui você descobre o verdadeiro DNA brasileiro, nas inovações e histórias fascinantes que conectam nosso passado ao futuro. Sua jornada comigo me deixa radiante de gratidão. Deixe seu comentário para me ajudar a criar vídeos ainda melhores. Não se esqueça de dar um like, ativar o sininho e compartilhar com os amigos.